Bom dia, amados. Hoje é terça-feira, mas amanhã nós estamos aqui para estar declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Porque a palavra, ela é vitória e só o Senhor que traz vitória na nossa vida. Aliás, Ele que está no controle de todas as coisas. Amém? Quando nós entendemos isso, nós sabemos que nada acontece sem a mão do Senhor estar estendida, né? A gente sabe em quem é crer, em quem acreditar, em quem confiar, né? E hoje eu quero falar da vitória que vence o mundo. O que é a fé e o que significa crer em Jesus? A Bíblia nos ensina princípios de fé como ser um vencedor, né? E são temas importantíssimos para a igreja, por isso exponha a verdade sem medo. E como vencer as dificuldades no mundo pela fé? Quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 1 João 5:4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Verso 5. Nós vivemos num mundo com grande diversidade de crenças, religiões e mesmo assim sabemos que se trata de um mundo caído e um mundo perdido. Apesar de existirem muitas rotas espirituais, a Bíblia nos aponta somente o caminho e o único Deus verdadeiro. Para alguns pode parecer exclusivista, mas somente Jesus é o caminho que conduz à vitória. E apesar de haver uma tendência natural ao ser humano de crer em algo e de buscar algo que lhe transcende, nem sempre conseguimos acertar o alvo. A nossa fé, ela deve ser genuína, verdadeira, na pessoa certa, que é Jesus. Porque Ele é o socorro nas nossas horas de angústia. Ele é um amigo fiel que te ama. Ele é o nosso Salvador eterno. E vale a pena depositar nossa fé no Senhor. Mas o que é a fé? Lá em Hebreus 11:1, nós estamos cansados de saber que a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. A fé verdadeira, ela tem como base o próprio Deus, Criador único e verdadeiro em tudo que Ele disse nas Sagradas Escrituras. Diferentemente do que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega ou sem base para a compreensão humana. Deus nos deixou provas suficientes escritas através de Jesus para termos uma fé sólida em tudo o que Ele nos disse na palavra. Desde o princípio, Ele tem revelado à humanidade o que é que nós temos que crer, que é o Senhor Jesus, para poder termos acesso à vida eterna. E o crer significa ter fé em Jesus. Crer é o mais que saber, ter simpatia ou aceitar racionalmente que Deus existe. Ter fé implica confiar, depender, aceitar, envolver, se entregar, descansar em Deus. Crer em Jesus significa confiar que Ele é o Senhor e o suficiente para nos ajudar, cuidar, salvar. O cristão em Jesus não precisa de ajudantes ou crenças auxiliares, porque Jesus Cristo é o autor perfeicionador da nossa fé. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aí entre homens pelo qual importa que sejamos salvos. E o objetivo central da fé de Cristo é a salvação. Podemos ter no futuro melhor, crer em curas, sinais, milagres, bênçãos materiais, mas tudo isso é passageiro e secundário. O alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. E esta vida abundante já começa aqui, quando nós confiamos tudo nas poderosas mãos do Senhor e temos confiança pela fé que Ele nos acompanhará pela eternidade. A fé salvadora inclui conhecimento, aprovação, confiança em Jesus. A fé nasce quando damos ouvido à palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é um mandamento, né? A palavra de Deus fala que respondeu Jesus: tenham fé.
E a fé é o dever fundamental nosso como cristão, porque a obra de Deus está a crer naquele que enviou. A fé é um mandamento que deve estar unida em amor, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. A fé é uma arma defensiva. A fé sem frutos, ela é irrelevante, porque a fé sem obras, ela é morta, né? E nós devemos usar nossa fé para vencer. A imagem de um soldado no combate da armadura e do escudo. A fé é uma arma poderosa contra os males do mundo, contra o inimigo implacável das nossas almas. E nós vemos o escudo da fé, aliás, as outras peças fundamentais da armadura de Deus. Essa aí nos está preparando para vencer o inimigo. E nós devemos vencer o inimigo da fé. E uma delas é a dúvida. E quem duvida, ele é inconstante, né? Lá em Tiago 6 fala assim: aquele que é inconstante em seus caminhos, que dificuldade, né, de ver. Então, pensa do homem que receberá alguma coisa, o homem de constante de ânimo dobro. Diversas vezes nós vemos Jesus repreender a dúvida dos seus discípulos quando afundava o mar. A dúvida pode ser natural, humana ou diabólica, mas a fé, quando se é apoiada no poder de Deus sobre a nossa vida, ela é sobrenatural. Outro inimigo da fé é a incredulidade. A desconfiança momentânea rejeita totalmente o que Deus faz, né? E é pecado. A descrença é quase associada a malícia, esperteza e indiferença, né? E nós somos incentivados a crer. Tudo é possível aquele que crê. Outro inimigo é o medo. O temor é um outro inimigo da fé. Quando sentimos medo, tristeza, ansiedade, angústia, incerteza, nós precisamos agarrar-nos em fé, pela fé em Deus, ao Pai, né, que sempre está conosco. Confie, não tenha medo, pois tudo é possível para Deus. Confie no Senhor de todo o teu coração. Reconheça em todos os seus caminhos, né? E a confiança em Deus proporciona a nós uma vida vitoriosa diante das lutas, dos problemas desse mundo, porque o Senhor é soberano, Ele é refúgio, Ele fortalece, Ele nos sustenta, Ele nos dá alegria da tristeza, e há inúmeros exemplos de vitória na fé. Então nós devemos andar pela fé. Os heróis das antiguidades, né? A Bíblia fala de Daniel, Davi, né? Centurião que pediu a cura. Nós vemos, irmão, Deus nos convida a crer todos os dias, e se a nossa fé é pequena, nós podemos pedir, como pedir os apóstolos, aumenta a nossa fé, né? Se você decidiu crer, permaneça firme na fé em Cristo. Mais cedo ou mais tarde, a sua fé será testada pelas circunstâncias da vida, que não colocaram um chequinho, toda a confiança que você tem no Senhor. Por isso, não tenha medo, não desanime, não duvide, mas creia em nome de Jesus. Amém? Senhor, nessa manhã nós te louvamos. Ajuda-nos a crer, Senhor. Ajuda na nossa fé, Pai, para que nós possamos cada dia desenvolver nossa fé. Oh Deus, no Senhor, nós lançamos fora todos os inimigos da fé. Nós lançamos fora o medo. Nós lançamos fora, Pai, toda incredulidade. Lançamos fora nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, toda dúvida. Pai, nós queremos fortalecer em Ti. Pai, queremos ter a fé salvadora que inclui conhecimento, aprovação, confiança total no Senhor, Pai. A fé vem pelo ouvir a palavra, e que a palavra vem nos fortalecer, Senhor, guiar os nossos caminhos, em planos, nos desertos da vida, mas crendo que o Senhor está à frente, Pai. Por isso nós decidimos crer, permanecer firme em Ti, porque sabemos que mais cedo ou mais tarde a nossa fé será testada no meio das tribulações e circunstâncias da nossa vida, e vão colocar, oh Deus, em prova a nossa confiança no Senhor. Por isso não temeremos, não iremos desanimar e não vamos duvidar, mas crer no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã poderosamente. Fique na paz, um grande abraço.